Saudações, bem-vindo ao Bíblia Fácil Maranata. Eu sou seu instrutor Maxwell Soares e hoje vamos estudar sobre a vida no Espírito. Antes, vamos orar. Glorioso Pai que estás nos céus, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, aos pés do Calvário. Que o Senhor possa nos limpar, nos perdoar, ter misericórdia, possa nos usar, nos transformar, que tudo seja para a sua glória, que possamos ter uma vida santificada, que possamos ter uma vida cada vez mais de acordo com a sua verdade, e que o seu Santo Espírito, sim, nos guie constantemente, em tudo que pensarmos, em tudo que olharmos, em tudo que falarmos, em tudo que tocarmos, e ao testemunharmos que tudo seja para a sua glória, Senhor, e nos ajude a conhecer a sua vontade por meio da sua palavra. E pedimos e agradecemos que o seu Santo Espírito seja o nosso maior professor, hoje e sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. Fazendo uma analogia com o casamento, um compromisso não pode ser feito de qualquer forma, de qualquer jeito. Um compromisso, quando feito, por exemplo, com outro ser, esse compromisso, ele precisa ser sério, realmente algo profundo, algo em que as promessas, o acordo de ambos os lados sejam realmente feitos, sejam cumpridos, que sejam realmente levados a sério. Não podemos falar que temos um compromisso com Deus se ficamos traindo ele com o Satanás e as paixões da carne. Nós precisamos realmente assumir esse compromisso de maneira fiel, de maneira verdadeira, de forma íntegra. E nós só conseguiremos isso se estivermos buscando essa conexão com o sagrado, por exemplo, por meio do Espírito Santo. Que promessa Jesus fez antes de subir aos céus? O que o próprio Jesus disse, lá em João, capítulo 14, nos versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Perceba, aqui chamado de Consolador, e agora mais outro nome, a saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não basta você falar que o Espírito Santo está aqui ou está ali. O Espírito Santo ele precisa habitar em nós. Nós precisamos permitir isso, que o Consolador, o Espírito da Verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele possa ter essa permissão para habitar em nós. Onde o Espírito Santo deseja habitar? Então, biblicamente, 1 Coríntios, capítulo 6, nos versos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, em todo o nosso ser. Não adianta eu ler várias coisas que sugerem algo espiritual, mas ao mesmo tempo o meu corpo eu não estou cuidando, sendo que a mente e o corpo estão intimamente ligados. Deus quer o seu coração? Sim, mas Deus ele quer um filho por completo, quer o filho todo. E isso não é salvação pelas obras, mas realmente cuidar do santuário, do seu corpo como um santuário que Deus lhe deu, para que o Espírito Santo possa habitar. Uma das táticas, por exemplo, do mal, acaba sendo, infelizmente, levar pessoas ao vício, levar pessoas de forma intemperante a comer e beber, ou mesmo não se cuidar. E logo isso acaba afetando a mente, acabam tendo doenças, perdem tempo, perdem dinheiro, perdem a saúde, perdem as relações. Logo, elas acabam não tendo tempo para as pessoas que amam, acabam não tendo tempo para Deus, a mente vai ficando desvirtuada, por exemplo, através do álcool, causando torpor mental. O inimigo não precisa necessariamente possuir uma pessoa, por mais que exista, ele só precisa fazer com que uma pessoa perca a razão.
E se eu não cuidar do meu corpo e da minha mente, eu posso acabar perdendo a razão e ali permitindo que, infelizmente, eu seja um instrumento do mal. Então, logo, se eu quero ser um instrumento do bem, eu preciso cuidar da minha mente e do meu corpo, para que o Espírito Santo possa habitar em mim. O Espírito se comunica conosco através da nossa mente, iluminando, por exemplo, nesse estudo, o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Lá em João, capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade. Não é a meia verdade ou parte da verdade, é a toda a verdade. Por quê? Não falará por si mesmo. Ou seja, o Espírito Santo não está apontando para ele, por mais que seja um agente importante no plano da salvação, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, ele está apontando para quem? Continuando, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. O Espírito nos guiará a toda a verdade. Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. No plano da salvação, Jesus é o personagem principal ali, porque Jesus foi o sacrifício perfeito na cruz. Então, o Espírito Santo, podemos dizer que de uma maneira é como se ele ficasse mais nos bastidores, mas ainda assim atuando na mente para nos levar até Jesus. Porque através ali do sacrifício de Cristo, ou seja, aceitamos a graça do Senhor mediante a fé, então nós somos salvos através de Jesus. Mas isso porque precisamos permitir que o Espírito Santo ali possa nos convencer, possa iluminar nossa mente. Então, eu preciso todos os dias convidar a Deus para estar comigo, em tudo que faço, em tudo que penso, para onde eu vou, que eu possa permitir o Espírito Santo entrar em minha vida, para que ele possa me mostrar Jesus, para que ele possa me lembrar das palavras do Mestre, para que ele possa me guiar no caminho da verdade. Que mudança prática pode ser vista em alguém que tem o Espírito Santo? A Bíblia diz algo sobre isso? Vamos ver. Lá em Gálatas, capítulo 5, nos versos 22 e 23, nós temos aqui algo muito famoso. Você quer saber se o Espírito Santo realmente está mudando a sua vida? Se você realmente está permitindo isso? Nesse processo de santificação, por permitir que o Espírito Santo habite em você? Diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Realmente, tudo isso o Espírito Santo proporciona ao habitar em nossas vidas, ao habitar em nosso coração, na nossa mente, no nosso corpo. Não significa que você consegue isso da noite para o dia, mas o processo de santificação é o processo de uma vida. E quanto mais você permitir e tiver relacionamento com Deus, cada vez mais isso será acrescentado, será melhorado, sua vida será transformada. O que acontece quando se resiste persistentemente à ação do Espírito Santo? Bem, se o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo que se comunica conosco, na nossa mente, nos mostrando o que é o certo, o que é errado, ele está nos iluminando nesse estudo. Mas e se eu ficar persistindo ali, resistindo a ele? O que pode acontecer? Lá em Marcos, capítulo 3, no verso 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. O Espírito Santo fala conosco, nos ilumina, nos mostra o caminho, a verdade, a vida, nos leva até Jesus. Mas, se eu não der ouvidos à voz dele, se eu abraçar o pecado, se eu blasfemar, esse blasfemar não é apenas ofender verbalmente, mas
eu ter uma vida que não é coerente com a palavra. E eu achar que isso é normal. Ou seja, Deus pode perdoar todos os pecados? Deus pode. Mas o pecado contra o Espírito Santo é aquele em que eu rejeito o perdão. Eu não quero saber de Deus. Eu não quero saber de ter uma mudança de vida. Logo, é eu que estou afastando o perdão. Eu não estou permitindo que Deus entre na minha vida e por isso acaba se tornando algo imperdoável. E eu acabo ficando longe da vida eterna pelas minhas escolhas. Então, hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não se permita ficar insensível à voz do Espírito Santo. Tome cuidado com a frieza espiritual. Tome cuidado. O que devemos pedir a Cristo hoje? Lá em Lucas, capítulo 11, no verso 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Que possamos pedir hoje o Espírito Santo. Ele realmente nos libertará, nos levando até Jesus Cristo, e assim nos levando à salvação, nos fazendo conhecer o Pai, nos transformando, libertando, curando, perdoando, santificando. Se tivermos o Espírito Santo, se tivermos Deus em nossas vidas, nós teremos tudo. Não no sentido corrompido de prosperidade terrena. Deus, ele quer que nós sejamos prósperos? Ele quer. Mas muitas vezes a prosperidade bíblica é confundida com outros tipos de prosperidade. Deus quer que nós sejamos pessoas que estejam crescendo cada vez mais em Cristo, que possamos realmente saber qual a vontade dele, que possamos ser mais amáveis, mais pacientes, mais solidários, ser melhores pais e mães, ser melhores filhos, ser melhores irmãos, ser melhores trabalhadores, melhores professores, melhores vizinhos, melhores cristãos, pessoas que realmente façam a diferença. Se tivermos o Espírito Santo, essa luz realmente brilhará em meio à escuridão e milagres irão acontecer. Logo, a missão do Espírito Santo é revelar a verdade de Deus, por exemplo, com base em João, revelar a verdade de Deus. Não é meia verdade ou uma parte da verdade. No caso, é toda a verdade, nos guiando ao caminho, à verdade e à vida. Santificar o homem através da sua presença constante no coração. A santificação não vem por meio de nós, é por meio do Santo Espírito. É Ele que nos ajuda nesta obra. É Ele que nos santifica se nós permitirmos e o buscarmos todos os dias. Que possamos permitir essa chuva temporã em nossas vidas. Testificar de Cristo, como Ele guia para aquele que é o caminho, a verdade e a vida, então Ele nos leva a conhecer a Cristo, a realmente ter fé em Cristo, ter fé no nosso Senhor, aceitar o seu sacrifício, aceitar o seu amor, aceitar o seu perdão, aceitar a salvação por meio de Cristo. Com base em João, equipar e utilizar a igreja para a pregação do Evangelho. Deus nos chama para a salvação e também para a missão. Se eu conheci esse amor maravilhoso do Senhor, eu não vou esconder isso para mim. Eu vou levar isso às outras pessoas, levar as boas novas, o Evangelho, as notícias da salvação e do perdão em Cristo. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, mostrar que há esperança e há fundamento para isso. Nosso Senhor ressuscitou, o preço da cruz foi pago e agora Ele está voltando para nos resgatar. Os sinais estão acontecendo. Os passos do nosso Senhor, já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Por que continuar adiando a decisão? Que possamos aceitá-lo hoje,
Você já tem 10, 20, 30, 40, 50 anos de igreja? Você também precisa aceitar a Cristo hoje. Não são suas obras. Não é carteirinha de membro de igreja que vai te levar para o céu. É permanecer em Cristo. Como diz lá em Mateus, capítulo 24, nos versos 13 e 14. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Precisamos perseverar, estar conectados com Cristo constantemente. E se Ele habitar em meu coração, isso resultará em boas obras. No verso 14 diz: E este evangelho do reino, também chamado de evangelho eterno, lá em Apocalipse, será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. E esse fim com a volta de Cristo, a solução para todos os males. O Espírito Santo nos capacitará, mas nós precisamos permitir que ele faça esta obra em nossas vidas. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la, há de concretizá-la, mas precisamos permitir, precisamos pedir o Espírito Santo para que ele possa fazer a faxina que for necessária em nossas vidas e que ele pode, mas nós precisamos permitir isso em nossas vidas, porque o nosso Senhor, ele é cavalheiro. Ele não vai arrombar a porta do coração. Ele só vai entrar se nós permitirmos. Então, que possamos aceitar hoje, mais uma vez a Cristo, e assim permitindo que o Espírito Santo possa habitar em nós. Vamos orar. Glorioso Pai, nossa vida tem muitas marcas, cada um tem uma história, mas sabemos que, independentemente de nossas histórias, nossas marcas e as preocupações que tivermos, o Senhor pode nos transformar, nos dar uma vida que busca ali a santificação no Senhor, uma vida que busca realmente servi-lo, enxergando a Ti e ao próximo, enxergando a missão com seus olhos. Nos capacite com os dons que forem necessários, Senhor. Nos perdoe também, tenha misericórdia de todos nós, nos preencha com seu Santo Espírito, nos ajude a cuidar da nossa mente e nosso corpo, para que o seu Santo Espírito possa habitar, nos iluminar, possa nos instruir, nos guiar. Senhor, que possamos ouvir a sua voz. Não nos deixe ficar pecando, mas nos ajude a seguir o caminho da verdade. Seguir o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Que todos os dias, que possamos convidar o Senhor todos os dias para estar conosco e em nós. Que tudo seja para a sua honra e glória, Senhor. E agradecemos, e que hoje, mais uma vez, o aceitemos em nossas vidas e que possamos estar juntos até o fim, com a sua volta, mas também para sempre, no céu e na nova terra, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lhe pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome e por amor de Jesus. Amém.